Fala empreendedor, fala empreendedora, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um podcast. Estamos aqui com o Caio e com uma convidada super especial. Bem interessante esse podcast de hoje. A gente está no mês das mulheres e nós vamos trazer algumas mulheres especiais aqui. E essa especificamente de hoje, a gente teve a honra de trabalhar junto, tanto eu quanto o Caio, né, Caio? Quando a gente trabalhou na SLT, Eu não cheguei a trabalhar com ela, acho que eu já tinha saído, mas a gente veio da mesma escola. da mesma escola ali. Então, seja bem-vinda, Elis. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou num podcast, então eu estou um pouco apreensiva e ansiosa, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Não, Ah, fica fica à tranquila. vontade. O que você quiser falar aqui, você pode dizer. É. A Elisa, ela tem uma empresa de investimentos, a Isocred, e a gente vai contar como surgiu essa empresa. Hoje vai ser um papo um pouquinho mais técnico, que eu gosto, de algumas contas. Vamos falar um pouquinho da Elis, como que você saiu lá do CLT quando a gente trabalhou junto, Elis, para poder se transformar numa empreendedora. Começando lá, como que você começou a empreender? Olha, na verdade, eu fui empurrada, né? Eu já estava na Mil há 7 anos e comecei a namorar uma pessoa super inquieta. E ele resolveu montar um restaurante e eu comecei a ajudá-lo com isso. E eu fiquei 6 meses trabalhando ainda no hospital. Na época eu era farmacêutica corresponsável lá da unidade e comecei a ajudar ele no restaurante. Só que estava ficando muito pesado, assim, levantar, entrar 15 para 7 da manhã no hospital, sair direto para o restaurante, ficar até 1, 2 horas da manhã. E aí ele falou para mim: "Olha, não dá, né? Ou eu contrato alguém para me ajudar, para não te sobrecarregar, ou você sai do hospital e a gente toca esse projeto aqui para a vida". E eu estava entre a cruz e a espada e pensei, na minha família não tinha ainda empreendedores, né? Eu fui a primeira a sair, tomar essa decisão. Eu falei, cara, eu vou enfrentar isso. Pedi demissão, o que para todo mundo foi uma loucura. Como que você vai pedir demissão? 7 anos, faz um acordo para você sair. Eu falei, de jeito nenhum, porque quem quer sair sou eu. Não é justo com a empresa eu querer um acordo para eu receber um seguro-desemprego ou para receber uma multa, não faz sentido. Então, eu pedi demissão e comecei a empreender com ele. Fiquei 2 anos só no restaurante junto com ele, e aí eu sentia que eu precisava sair e empreender sozinha. Então eu fui picada pelo bichinho do empreendedorismo e aí a gente foi na Feira do Empreendedor em 2014. Peguei um monte de opções, Referências. de oportunidades. E aí, em 2015, a gente voltou na Feira do Empreendedor com aquela lista e fiquei durante um ano acompanhando quem ainda estava lá, quem tinha crescido, quem não tinha crescido. E aí foi quando eu decidi por comprar a franquia da Isocred, né? Então, a Isocred, ela não é uma ideia minha, ela é uma franquia e que deu super certo. Tava até conversando com o Edu sobre isso. Eu não tenho do que reclamar da franquia. Eles são muito bons. Hoje, não é à toa que eles têm mais de 1.000 franquias, né, de loja física e home office aí espalhado pelo Brasil inteiro. Então, foi assim que eu dei início. Eu fui meio que chutada para o empreendedorismo. E aí, quando eu conheci, comecei a vivenciar, eu vi que era através do empreendedorismo que eu ia alcançar voos maiores aí na minha vida. Ah, legal. Interessante, eu acho que é a primeira pessoa que a gente traz, né, Caio, de franquia, né? É, foi a primeira franqueada É. que a gente traz. E quando você é uma franqueada, geralmente as pessoas falam em franquear um negócio. E quando você franqueia, não sei como é que fala, o negócio, o seu cliente não passa a ser o cliente final, e sim o franqueado. Então, o atendimento, toda a estrutura que você tem que dar para o franqueado vai ser o seu cliente. E você tem essa estrutura no seu. Esse Tenho. apoio, E, né? e isso foi um dos motivos que me fez continuar com a franquia. Agora, em abril, faz 9 anos que eu tenho a franquia. Em continuar, eu até estava comentando com o Edu que muita gente que entrou comigo acabou saindo da franquia porque não queria pagar isso ou pagar aquilo e nunca vê a contrapartida, que é o que eles oferecem, né? Então, assim, eu tenho uma assessoria hoje de suporte que qualquer coisa que eu preciso, qualquer dor de barriga que eu entro em contato com eles e eu tenho esse suporte ali na ponta. Então, quando eu falo que eu acertei
em ter estudado durante um ano essa franquia e ter escolhido ela, foi justamente por isso. Porque eu tenho a sorte de ter um suporte aqui por trás que me dá total E, confiança de seguir. e se você não tem suporte, você quebra. Sim. Exatamente. Você acaba quebrando ou acaba fazendo carreira solo, né? Saindo da franquia e fazendo carreira solo. E foi o que eu falei pro Edu, muitas das pessoas que saíram para carreira solo dentro desse mercado que eu iniciei, hoje não tem mais loja nenhuma. Fecharam. Depois que saíram da franquia, não tiveram sucesso em Uhum. continuar, né? Então, não não coloco a culpa totalmente na questão de ter seguido carreira solo. Não, porque existem muitas outras Aham. lojas que conseguem. Mas o mercado ele é muito dinâmico quando a gente fala em mercado financeiro. Então, existem muitas questões, existem questões políticas, existem as questões bancárias, enfim, tudo isso vai influenciar demais na gestão do negócio. Então, quando você tem aqui por trás um know-how de conhecimento muito grande, que é o que a franquia hoje me proporciona, a gente consegue passar por esses momentos de dificuldade com um pouco mais de leveza, né? Conseguindo dividir e encontrar soluções para seguir outros caminhos ou para mudar a rota em um determinado momento. E como foi esse início, Elis? Que você saiu lá do restaurante, né? Que praticamente, como você disse, o empreendedor lá no restaurante era o seu namorado, não era você. E aí Sim. você que passou a ser a empreendedora mesmo, aí você adquiriu a franquia. E como foi esse início? Foi maravilhoso. Ah, que bom, né? Porque eu particularmente amo a parte da educação, né? Então eu acho que a educação, ela faz com que a gente cresça em todos os setores da nossa vida. E quando eu fui sozinha encarar tudo isso, eu vim de uma formação da área da saúde, literalmente. Então eu comecei a trabalhar lá na Amil com 18 anos, fiquei na Amil até meus 25 anos e me formei na área da saúde, fiz pós-graduação na área da saúde para continuar me desenvolvendo, né, Na lá área da dentro saúde. da área da saúde, e aí eu saí. E aí eu fui trabalhar com comida e depois eu fui trabalhar na área financeira. Então é uma constante evolução na educação. Isso para mim me motivou a querer continuar a seguir, a buscar outras coisas, né? Então foi muito bom por conta disso, assim, a franquia me dando esse suporte e me dando todo esse processo de aprendizagem, de conhecer o produto, de aprender, né, a fazer as contas, a conversar com o cliente, a entender as necessidades, foi muito bom para o meu desenvolvimento, inclusive pessoal, não só profissional, com certeza. Ah, legal. E o que você vende hoje? Hoje eu trabalho com consórcio. 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 A franquia Isocred, ela é uma holding que tem muitos produtos dentro, né, para poder oferecer para os seus franqueados. Então, eu comecei lá com o crédito consignado. Dentro do crédito consignado, a gente tem uma outra vertente, que é o crédito pessoal, que é o que muitas franquias hoje trabalham muito forte, né? Então, o crédito consignado e o crédito pessoal. E aí, eles têm a parte de viagem, tem a parte de consórcio. Eu comecei com o consórcio lá em 2018, mas não dei foco, não segui, né, firme com isso, porque eu estava muito focada em crescer o crédito consignado. E agora, o 2023, que eu decidi focar 100% no consórcio. E o que me chamou a atenção para o consórcio foi começar a ver a questão da educação financeira que o consórcio ele pode trazer para a gente, para a nossa vida, né? Então, hoje, as pessoas têm mais acesso à educação financeira. Isso é maravilhoso. E a gente não teve lá atrás. Né? Nós não tínhamos conhecimento, achava que investir era só para gente rica. É. E você falou de conhecimento, tem muito conhecimento hoje. As informações são muito mais fáceis e rápidas hoje do que antigamente. Hoje você entra no YouTube e tem muito, muito aprendizado gratuito no YouTube, né? Sim, com certeza. O nosso próprio canal mesmo é um canal de aprendizado, né? É de intuito Algumas educacional. pessoas veem como entretenimento, mas a nossa ideia é de um aprendizado para o empreendedor. Que o empreendedor vê as histórias dos empreendedores que a gente traz aqui, se espelha nessas histórias e às vezes não desanima, porque eu mesmo passei uma fase da minha empresa que eu estava bem desanimado. Acho que todo mundo tem as fases boas e as fases ruins, né?
E às vezes na fase ruim a gente não tem alguém que fala assim, meu, vamos, não desiste, vamos seguir, É. né? E você falou que você migrou pro consórcio, mas vamos voltar um pouquinho antes, então. O que que você trabalhava antes de você migrar pro consórcio? Com crédito consignado. Então, o meu foco maior era crédito. Eu já tinha tentado vender viagens, até vendi alguns pacotes, porque eu amo viajar. Então, eu falei assim, cara, O Eduardo também. Eu também, né? Quem que não gosta? Quem não gosta de viajar, né? viagem vai ser incrível, porque é uma coisa que eu gosto e tal, mas dá muito trabalho. Olha, eu tiro meu chapéu para agências de viagem, porque você faz toda uma pesquisa enorme, aí você apresenta para a pessoa e ela conversa com outra pessoa. Ah, não Aí, quero mais. não, aí fala assim: ah, não, mas esse hotel, ele tá num lugar que. Aí você tem que começar tudo do zero de novo, Nossa. assim, então é muito E é trabalhoso. muita parceria também, né? Que você tem que fazer Muita. com hotéis, com É. empresas Então, De aéreas. tudo, né? Meu, hoje tá me dando um branco aí, eu não esqueci o nome de empresas aéreas. Então, assim, o meu foco, desde o início ali, quando eu comecei em 2015, era o crédito consignado e eu tinha na minha prateleira o crédito pessoal. E eu até contratei uma vez uma pessoa para me dar um treinamento para mim e para minha equipe, e ele viu que eu não vendia o crédito pessoal lá na minha loja. Ele falou: Elisa, o crédito pessoal é o que dá dinheiro, a comissão é alta, não sei o quê. Eu falei: eu não tenho coragem, porque a taxa de juros é É muito muito alto. alta. Ele, mas quem tem dó não ganha dinheiro. Eu falei: mas eu não quero ganhar dinheiro assim. E por que isso? Né? Pô, tem tanta empresa, você vê hoje a Crefisa, que patrocina, Claro, né, um time gigante, enfim. É, eu ia zoar. Vou zoar. melhor não, hein? Um time gigante, sem mundial e tal. Desculpa. Aí, pô, com da onde que vem esse patrocínio? Porque eles ganham muito dinheiro com o crédito pessoal, porque a taxa de juros é muito alta. E existe quem vende, né? E ele, você nunca vendeu? Já vendi. Mas quando a pessoa senta na minha frente e fala assim, olha, eu quero um crédito pessoal porque eu tô com a minha conta de luz atrasada e eles vão vir cortar a minha energia, então eu preciso desse dinheiro urgente. Eu não vendo. Porque eu explico pra A pessoa, pessoa, quando ela começa. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim: quando o empresário ou qualquer pessoa ele vai fazer empréstimo para pagar dívida, já era. Esquece. O empréstimo ele tem que ser feito para você investir, crescer. Quando você vai para pagar dívida, aí juros é alto porque a chance de inadimplência é é muito muito alta. alta e a empresa ela tem que colocar esse risco. Sim, E quase certeza, 95% dos casos vai ter inadimplência. sim. Então eu falava, olha, eu não vou fazer para a senhora, porque o mês que vem você vai ter a conta de luz para pagar de novo. E você vai ter essa parcela do empréstimo. E aí a senhora vai sujar o seu nome. E a gente sabe que as pessoas mais antigas, né, ainda têm isso. Ai, a única coisa que eu tenho na minha vida é o meu nome. Então eu sempre tentava mostrar, procura um filho, um sobrinho, um vizinho que possa te ajudar emergencialmente neste momento, só para a senhora não ter sua energia cortada. E as pessoas falavam, Elisa, ela vai sair daqui, vai fazer ali no vizinho. Eu falei, Vai. tudo bem, Mas mas eu eu vou deitar dormi minha bem. cabeça Você no sabe que travesseiro. isso daí que você falou, nós comentamos esses dias com uma cliente sobre o cartão de crédito. E eu falei assim, não adianta nada você pagar esse cartão de crédito de uma forma com um empréstimo que o juro é menor, se o mês que vem você gastar na mesma quantidade. Você vai ter o empréstimo mais o cartão. Então, o crédito, ele é muito. Se você não sabe lidar com o crédito, ele pode ser um tiro no pé, tanto para empréstimo pessoal quanto para cartão de crédito, limite de cheque especial, que aí os juros são exorbitantes, né? E foi daí que começou a surgir essa minha questão em relação à educação financeira, né? De pensar, pô, as pessoas não tiveram o acesso a isso, né? Eu também não tive, né? Assim, a minha educação era estuda para prestar um concurso público e você ter estabilidade, né? Ou entra em uma grande empresa para você se aposentar nessa empresa. E eu tinha essa ideia também. Quando eu vi que começou a passar os anos dentro da Mil, eu comecei a ter promoções, eu comecei a trabalhar com pessoas super importantes ali dentro. É, eu até vi, né, o Leandro que veio aqui no podcast. A gente se espelha demais, né, nessas É. pessoas e a gente cresce com isso. Então eu também tinha essa ideia. E aí, quando eu comecei a trabalhar na questão do crédito consignado, crédito pessoal, e lidar com essas pessoas que também não tiveram educação financeira, mas estavam em uma outra situação do que a que eu tive,
E aí eu comecei a trabalhar essa questão do consórcio. Consórcio é uma forma de eu também trabalhar a educação financeira, de eu também poder mostrar para as pessoas que elas podem começar uma alavancagem financeira, uma alavancagem patrimonial através de uma ferramenta. Aí você tocou num ponto que é legal. As pessoas veem e às vezes falam que consórcio é investimento, Não é? né? O consórcio não é um investimento, ele se torna investimento após. Sim, após a contemplação, o que você vai fazer com a sua carta contemplada é que se torna um investimento. Então, a princípio, o consórcio ele vai te gerar um passivo, porque ele vai te gerar um boleto que eu chamo boleto do bem para você pagar todos os meses. Então, você precisa ter um planejamento financeiro para você incluir essa conta, né, dentro do seu orçamento e você conseguir pagar. A partir do momento que você é contemplado, aí a mágica acontece. É. Aí tudo. Aí vira a chavinha, né? Aí sim você tem um investimento na sua mão. O que você vai querer fazer com essa sua carta contemplada? Você vai vender essa carta no mercado e ter um ágio ali imediato? Ou não? Você vai comprar um imóvel, colocar esse imóvel para alugar dentro de uma renda interessante para você? Então, hoje, se a gente pensa, uma carta de crédito de 500 mil. Se ela é contemplada, vou pegar aqui o exemplo que eu trouxe, tá? Então, eu tenho aqui uma parcela de 1.397,50 desse consórcio. Eu vou vender, eu vou comprar um imóvel de 500 mil, o Edu pode falar com bastante propriedade, eu vou alugar ele por quanto? 0,7, mais ou menos do valor do imóvel, 0,6, 0,7. O aluguel vai cobrir essa minha parcela e ainda vai sobrar um pouquinho. Quanto que dá? 0,7 de 500 mil? 3 mil? Não, 0,7 dá 350 mil. 0,07 É, dá 3.500. 3.500. Você tem aqui uma parcela de 1.397. Coloca aí, vai, 1.400 vezes 2 dá 2.800. Isso. Sobrou ainda um valor que você pode investir em uma outra carta. Sim. Então, o aluguel vai continuar pagando a sua carta de crédito pós-contemplação. Você falou duas parcelas porque tá pagando metade e depois reajusta, Isso, né? a gente trabalha com a administradora HS Consórcios, é a, é a maior administradora independente do Brasil, segundo o ranking do Banco Central, e ela é a primeira administradora a criar o sistema de meia parcela. Então, você paga metade da parcela até a sua contemplação. Após a contemplação, é feito o reajuste, e aí você começa a pagar, então, a parcela inteira. Tá? Isso foi criado pensando em aquisição. Eu fiz uma cálculo aqui de padaria rapidinho, 500 mil a 1% te rende 5 pau por mês, né? Então, se você foi contemplado e não usou a carta de crédito, você vai estar recebendo 5 pau por mês, vai estar rendendo, me corrija se eu estiver errado, tá? Vai estar rendendo esses 5 pau por mês. Desses 5 pau, você paga as duas parcelas. Rende mais do que você comprar um aluguel, um imóvel e alugar. Porque o imóvel ia ser 3,5. É, Fora IPTU, a fora... única coisa que a gente precisa pensar, Caio, nessa questão é que ele vai estar rendendo, só que esse rendimento você só pega no final do plano, tá? Então, isso é Maravilha. importante a gente deixar claro, porque às vezes a pessoa fala, não, vou deixar então rendendo, porque eu não vou ter que desembolsar nesse momento. Nesse momento, não. Nesse momento, você continua pagando as suas parcelas até o final do plano e depois você vai pegar esse montante com toda essa rentabilidade aí que a gente calcula de mais ou menos 0,90% da Selic, tá? Que é o que Então tem pega aí no final, mas aí é corrigido 1% ao mês sobre o valor sobre da o valor carta. da carta. Então, E ela cara, vai e o atualizando juro é 1% ao... Puta, então é 500 mil no primeiro mês, é juros juros compostos, né? compostos. Cara, eu não trouxe minha calculadora. É juros compostos. Então esses 500 mil, vai pra 1 milhão e cacetada. Dobra o poder dos juros. É isso que o pessoal tem que entender. A gente vê os juros como uma coisa maléfica. E não é, porque a gente vê juros de empréstimo que a gente paga. Agora, se você trabalhar o seu dinheiro e receber juros, 1% é muita coisa. É. No longo prazo, É. 1% é Mas muita é coisa. interessante falar também, porque a gente estava falando um pouco sobre educação financeira, né? E eu comecei a dar mentoria para empreendedores, porque eu sou apaixonado por esse mercado de empreendedorismo. A gente até fundou a Última Linha em função disso. Exato. E através das mentorias, eu comecei a perceber que mesmo os empreendedores que têm empresa já estruturada, eles não têm educação financeira. E começou a surgir um mercado
de mentoria para educação financeira pessoal. E aí eu falei, vou abraçar esse mercado, porque eu tenho muito controle financeiro. E o que acontece, pegando o exemplo do que o Caio falou ali, a pessoa foi contemplada lá 500 mil. Você vai me corrigir se eu estiver errado aí, que o Caio é Manda. contador, vai falar melhor do que eu. Ele foi contemplado 500 mil. Se ele fizer o investimento desse valor, ele vai ter lá 1% que você colocou aí, 5 5 pau mil. por mês. Se ele não deixar lá render, se ele sacar esses 5 mil todo mês, ele vai ter todo mês só os 5 mil, porque não está acontecendo juro composto. Vamos Exatamente. comparar com o aluguel. Ele comprou um imóvel de 500 mil. Vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ter lá o 0,07, 3.500. Ele vai pegar todo esse mês esses 3.500, ou ele paga a E aí não parcela, ou ele usa pra vira. outra coisa, e isso não vai. Porém, o imóvel ele vai se valorizar conforme o Ou tempo. não. E os 500 mil, se ele sacar lá os 5 mil todo mês, não vai ter valorização nenhuma, né? Porque o mercado Mas não é uma imobiliário ainda certeza, tá em né? ascensão, assim, Não é uma né? certeza. Isso também é outra coisa. O imóvel nem não é 100% que ele vai valorizar. Ele vai, pelo Ele vai. menos, ele vai valorizar Então, pelo tem menos um prédio no Morumbi, que como cresceu muito o Morumbi, é isso que eu falo, pensa no longo prazo. O apartamento tem 238 metros quadrados, é altíssimo padrão, só que ao lado cresceu uma comunidade. Eles não conseguem vender a 400 mil. Eu vi esses dias. Então, o que eu defendo, o imóvel é um investimento, eu concordo, só que esses 3.500 vai vir para sua mão e não vai virar uma renda passiva. Porque ele não vai começar a te gerar riqueza, você vai gastar. Depende. É, Foi isso que eu coloquei aqui, né? Você Então, entendeu o que eu assim, falei? depende da cabeça, né? Entendeu? Porque assim, você tem 2 imóveis e eu sei que você Tô usa a adquirindo o parcela, terceiro aí. você usa a parcela para pagar uma outra parcela. Sim. Porém, é uma renda que tá vindo para você, só que esse dinheiro não tá te rendendo juros. Um Não, porque exemplo, eu tô. quando você quitar, aí sim, aí você pega, sei lá, poupancinha, eu tô chutando poupança, tá? Aham. 1%, e aí começa a te gerar uma renda, uma fonte de renda. É isso? Porém, os juros compostos só vai acontecer se você não mexer. Essa que é o X da questão, porque as pessoas Exato. pensam assim: 500 mil, vou colocar na conta lá, todo mês eu vou tirar o rendimento e é os juros compostos. Não, os juros compostos você tem que deixar o primeiro 5 mil lá e no mês que vem Que não é vai ser onde mais te 5 gera mil, riqueza. é onde que vai gerar É, você riqueza. gerou um exatamente. patrimônio, né? Isso, Você tem 2 exatamente. apartamentos, você gerou um patrimônio. Agora, a riqueza, o que que vai te gerar é gastar menos do que você ganha e poupar, receber juros. Eu vou usar até uma palavra que a Elis falou, porque ela falou que ela fala que o consórcio, quando ela vende, ela fala que é o boleto do bem. Eu tenho uma amiga, eu não era educador financeiro ainda, não dava mentoria, nada, mas eu tenho uma amiga que ela se endividava, usava todo o salário dela em roupa, sapato. Eu sempre falava pra ela, eu falei, meu, porque tem pessoas que conseguem ter um propósito de ir lá, colocar o dinheiro na poupança, guardar, ter um controle financeiro, e tem pessoa que não tem, ela precisa do boleto do bem ali pra poder ajudar ela. Eu falei pra ela, falei, compra alguma coisa, compra um imóvel, compra um automóvel, compra um consórcio, que isso vai te ajudar. E E a- nessa sacada do consórcio também de render, tem muita gente que fala, eu não compro casa. Não vou comprar. Por quê? E eles falam assim, bom, mas por que o cara não compra casa? Duas coisas. Ou ele quer liberdade, não tô gostando aqui, vou mudar. Ou ele tem um dinheiro aplicado que rende mais que o Que o aluguel dele. aluguel. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito quando vamos fazer um planejamento, porque, Elise, o que que você é, vendedora de consórcio? Não. Eu sou uma consultora. Ninguém senta na minha mesa para sair com o contrato assinado. A gente senta para poder conversar sobre qual é o seu plano, né? Legal. Qual que é a sua estratégia? Então vamos pensar junto o que é melhor para você? Porque de repente a pessoa, ela já tem, vamos colocar aqui uma previdência privada que ela fez aí para se aposentar daqui a um tempo. E ela faz um consórcio e a gente pensa na venda da carta contemplada, que gera um ágio, e ele faz o quê? Um aporte nessa Explica previdência pra gente, pro privada. pessoal que tá em casa, o que que é ágil. O ágio, ele, pensando na palavra, é a rapidez com que você consegue fazer alguma coisa. Então, aqui o ágil, quando a gente fala na venda da carta contemplada, é o retorno financeiro que você vai ter com a venda dessa carta. Tá? Então, a gente consegue programar um ágil para a pessoa com a venda daquela carta, e aí ela com o dinheiro em mãos, ela vai fazer, pô, eu já invisto, por exemplo, na bolsa de valores. Eu tenho lá uma carteira X. Se eu começo a investir hoje na bolsa de valores, por exemplo, aqui na carta de 500 mil, que eu tenho uma parcela de R$ 1.300.
R$ 1.400. Então, eu vou investir hoje 1.400, no mês que vem 1.400, e dentro da Bolsa de Valores, o meu rendimento vai ser sobre esses valores pequenininhos que eu estou colocando, certo? No consórcio, todo rendimento ele é sobre a carta total. Então, Uhum. aqui eu estou investindo R$ 1.400, mas o meu rendimento é em cima de 500 mil. Quando essa carta for contemplada que eu vou vender aqui a carta de 500 mil. Vou ter um ágio maior em relação a isso, e quando eu receber esse dinheiro, aí eu vou colocar lá na minha aplicação, por exemplo, logo de cara, 20, 30 mil reais. Teve uma colega minha que ela. Até comentei com você ontem. Ela tinha um consórcio. Eu sei que ela foi ela pagou 4 parcelas ou 3 parcelas de R$ 400. Foi contemplada. E ligaram para ela, ofereceram 70 mil no consórcio dela. Então ela pagou R$ 1.600. E de imediato, assim, ela ia vender por 70 mil. Claro, ela não fez, porque ela quis usar para comprar o apartamento dela, que é muito legal também. Eu sei que não é o foco da Isocred agora, né? No seu foco, que é o investimento. Mas é uma coisa também que você pode usar para quitar o seu financiamento, né? Quando a gente fala assim, não é o foco da Isocred, Não, é assim, o foco da Isocred é o cliente. Tá? Então, o meu foco, quando eu falo que eu sento para ver qual que é o plano do cliente, é exatamente esse. Se você quer comprar uma casa, é óbvio que se você está procurando consórcio, se você enxerga uma possibilidade no consórcio, eu vou te vender o consórcio. Eu até estou fazendo um planejamento com um cliente meu que ele tem um financiamento e ele quer quitar o financiamento com o consórcio. isso é muito E a interessante. gente está fazendo esse levantamento, o banco está muito difícil de mandar para o cliente o saldo devedor para a gente conseguir terminar de estruturar esse planejamento. Então, o foco é sempre o cliente. Então, esse é o meu objetivo. Auxiliar o cliente a atingir o objetivo Legal. dele. Quando a gente fala, o foco da Isocred hoje é o investimento, por quê? As pessoas, elas, quando querem adquirir um bem, elas têm muita pressa. A gente é imediatista. Nós somos imediatistas. Isso faz parte, né, da Da nossa nossa cultura. cultura educacional em tudo. Então, a pessoa começa a fazer um consórcio, passou ali 2, 3 anos, se ela não foi contemplada, a chance dela desistir desse consórcio, ela é muito grande. Então, por isso que quando a gente fala em aquisição, eu demoro mais para conseguir fechar essa venda com o cliente. Porque o cliente não quer fechar? Não, o cliente quer fechar. Ele senta na mesa e a gente apresenta aqui um comparativo do financiamento com o consórcio, ele quer fechar na hora Na com hora. você. Só que aí eu sei que se ele tem uma pressa, ele vai desistir. E eu não quero um cliente que desista. Porque a única forma de você perder dinheiro com o consórcio é você desistindo. Não existe outra forma. Então, é isso que eu ia falar também, porque nós comentamos do imóvel e eu defendo que o imóvel pode desvalorizar. Claro que o risco é bem pequeno, como a poupança também, não há risco, tem risco. Não sei se a galera lembra da época do Collor, quem tinha Sim, poupança se ferrou. Então tem um risco pequeno. Já o consórcio, o seu risco é só se você não pagar, exatamente. Se se você você cancelar. desistir. Exatamente. Então, se a gente falar em risco, é muito menor do que esses dois. Porque não depende de aspectos externos, né? Não depende da poupança do governo, por exemplo. Da Exatamente. incerteza. E não é só isso, a poupança hoje, a gente sabe que ela rende menos do que a inflação. E aí, se a gente fizer um Pior que ela só estudo, rendimento do FGTS. é, se a gente fizer um estudo, né, quando surgiu aí o Plano Real, e a gente pegar quanto que valia R$ 1.000 em 94 e quanto que vale o R$ 1.000 hoje, pô, esse dinheiro ia estar valendo R$ 12 Pois é. com a inflação. Então, a poupança, ela é uma forma de você também perder dinheiro. É. Então, você precisa, quando a gente fala sobre investimento, a gente fala de aplicações, de bolsa de valores, e a gente fala de patrimônio que te gere renda. Ah, Elis, você não quer vender o consórcio para alguém sair do aluguel? Claro que eu quero. Claro. Se é o seu sonho ele é importante para mim também.
Então, vamos fazer um plano para que isso aconteça na sua vida. A meia parcela da HS surgiu justamente para isso, para que as pessoas pudessem pagar o aluguel e pagar uma parcela que coubesse ali no seu bolso até ela ser contemplada. Ela foi contemplada, a gente imagina que ela vai sair do aluguel, então ela não vai ter mais esse aluguel para pagar, ela vai investir esse valor na parcela inteira do consórcio, pagando a sua casa Que é própria. o meu caso. Eu comprei a casa agora recentemente na Granja Viana e agora conheci o consórcio, eu não conhecia, porque a gente é imediatista. As condições também foram muito boas. E aí, só que o meu plano é, mudei, saí do aluguel, mudei, consórcio. E aí, paciência para fazer um planejamento, para quitar, em tudo. Aí, entre o que você falou e essa estrutura que você dá para o seu cliente, é muito Sim. legal. Então, assim, o objetivo é sempre essa, a educação financeira. E a gente conseguir chegar ali em um cliente que realmente faça sentido o consórcio para ele, né? Então, eu costumo dizer que o consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para É o para consórcio, consórcio. né? E a gente precisa aprender a falar não. Eu queria te perguntar, ô Elis, eu queria que você explicasse pro pessoal que tá assistindo também como que a mágica acontece. Eu vou pegar o exemplo que o Caio falou. A amiga dele foi contemplada, ela pagou 1.600 e ligaram pra ela oferecendo 70 mil. O que acontece aí? Porque as pessoas estão assistindo e falam, não, eu vou comprar um consórcio, porque eu vou pagar 1.600 e vou ganhar 70 mil. Não é bem assim, Não, ela foi também não, ela teve contemplada, né? sorte, né, É, eu gente? queria que você E explicasse foi pra no sorteio poder... ainda. Foi o que aconteceu com meu pai, né? O mês passado, meu pai foi contemplado no sorteio também. É, a mágica acontece justamente porque nós temos pessoas imediatistas. Então, se a gente faz um comparativo entre o financiamento e o consórcio vale muito mais a pena. No financiamento, você precisa da entrada de qualquer forma, certo? Aham. Então, o que que a gente faz? A gente tem essa carta contemplada, a gente tem uma lista de clientes que querem A uma carta carta contemplada, contemplada. Legal. porque sabe que no consórcio não vai pagar juros e no financiamento vai. Então ela tem esse dinheiro para pagar, porque ela ia dar entrada no financiamento. Então ela compra a carta já contemplada e você ganha com a pressa do outro. É isso que eu ia falar. E ainda tem um mercado para quem comprar a carta de crédito lucrar. É muito louco, né? Mas ainda tem. Não sei até qual parcela que compensa você comprar uma carta de crédito, porque também tem que fazer esses cálculos. Mas no caso, ofereceu 70 mil, eu vou chutar que o cara revendeu a 80 ou 90, Sim, né? com certeza. É um mercado muito grande. Tem Então, assim, empresas especializadas em só em só comprar. comprar. A gente, na Isocred, tem um plano que se chama Investiu, Contemplou, Lucrou. O que eu garanto para você nesse plano? Eu compro a sua carta de crédito em até 5 dias úteis, você me dando a intenção de compra. Então, a gente tem planos específicos aqui dentro. E aí, o que eu garanto para você? A devolução de todas as parcelas pagas. Se você foi contemplado no sorteio, eu pago 15% do valor do seu crédito. Se você foi contemplado no lance, eu te pago 7,5% do valor da sua carta atualizada. E essa garantia eu dou se você for contemplado no primeiro mês ou Ou se você for mesmo contemplado quando lá não valer mais a quando pena, não né? valer mais a pena, né? Então, por quê? Porque o nosso projeto é realizar o seu projeto. Então, eu vou trabalhar para que a sua contemplação ela saia, né? Então, eu dou o lance, a gente trabalha ali com o lance que a HS criou, que é o lance fidelidade. Então, são poucas pessoas que participam e o meu trabalho é fazer que todos os meus clientes possam estar dentro desse lance fidelidade, que aumenta a chance de contemplação 60, 70, 80%, dependendo da saúde financeira do Elis, grupo. agora é pessoal. Se eu tenho uma carta de crédito de 400 mil e para quitar meu imóvel é 200 mil, o que que acontece com esse valor que sobra? Com os outros 200 mil, É, você pode utilizar, por exemplo, para uma reforma, uma melhoria no imóvel, ou um outro imóvel pode um também ou outro não? imóvel pode. Então, eu Então, a mesma carta você pode adquirir dois imóveis. exatamente. Isso vai depender muito também da administradora, tá? Tá. Então, isso é importante a gente verificar qual que é a administradora que você está fazendo o seu consórcio, para ver quais são as regras de A dentro da Isocred administração. tem essa possibilidade. Na HS Consórcios, que é a administradora que a gente trabalha assim. Então, Tá. eu peguei uma carta de 500 mil, eu quero comprar 5 casinhas aí de 100 mil, porque eu vou revender cada casa por 200 mil, por exemplo. Você Uhum. pode, né? Você vai vincular 100 mil em cada Em cada. matrícula de imóvel.
Então, Entendi. você pode. E a mesma coisa serve para automóvel também. Ah, eu fiz uma carta de crédito de 150 mil porque eu quero comprar um carro e uma moto. Tranquilo, você vai Legal, poder utilizar a sua legal, isso carta é para os interessante. dois bens. É, mas isso quando a pessoa vai adquirir o consórcio, já é bom ela perguntar, né? Já tirar Sim, essas É, por dúvidas precisa isso, informar. né? por isso que eu falo que eu não vendo Porque olha, consórcio. tem muito picareta, hein? Meu Deus. Eu vou chegar na picaretagem, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta. É comum a gente encontrar pessoas que falam assim, eu faço consórcio porque é a única forma de eu poupar dinheiro. Sim, é Que ele vê comum. o boletim É pra uma pagar. verdade isso, Ele né? vê o É boleto uma pra pagar. verdade. Eu particularmente comecei os meus consórcios assim, né? Hoje eu tenho 3 consórcios aí em andamento e eu sou uma pessoa que não tenho. Se eu tô com o dinheiro ali sobrando, eu dou um jeito de gastar esse dinheiro. Eu não É uma tenho. forma de você ter o compromisso de pagar. Então, eu sei que eu tenho lá minhas 3 parcelinhas para pagar ali todo dia 10. Se tá chegando o dia 10 e eu ainda não tenho dinheiro, eu vou dar um jeito. Eu vou trabalhar mais, eu vou. A gente que é empreendedor sabe, né, que se a Aham. gente esticar um pouquinho ali, a gente consegue. Então, eu tenho esse compromisso. E muita gente é assim, né? Muita gente procura o consórcio como uma forma de poupar. Hoje, os bancos, eles estão procurando corretoras para poder vender o consórcio para eles. Por que que isso está acontecendo dentro dos bancos? Porque muitos consórcios dentro dos bancos era vendido assim, pelo gerente. Eu estou precisando bater minha meta. Faz esse consórcio comigo para me Venda ajudar? casada. E aí o cliente tinha um bom relacionamento com o gerente e aí E o medo fazia. de perder os benefícios do banco. Exatamente. Só que aí passava 2, 3 anos O cara não vendo pagava. aquele desconto, ele ia lá, não quero mais, cancela o consórcio. E estava tudo bem. Só que hoje o consórcio ele é fiscalizado pelo Banco Central. Existe uma lei que rege o consórcio. Isso é muito bom. E existe uma tramitação para poder mudar a questão do cancelamento. Então, hoje, como que funciona? Ah, o Caio fez um consórcio, tá pagando lá 3 anos, não aguenta mais porque acha que tá demorando demais e ele queria, porque quem vendeu para ele prometeu que ia Eu contemplar vou entrar nisso daí, calma aí. em 18 meses e não contemplou. Ele continuou pagando, achando que podia ser só um erro de cálculo, mas viu que não e quer cancelar. Hoje ele cancela o consórcio. O que que a administradora faz? Devolve o dinheiro para o Caio imediatamente? Não. Eles pegam. Espera ele ser contemplado nos excluídos, e aí senta com o Caio, faz o cálculo para descontar as taxas administrativas e devolve uma parte do valor investido. Por isso que a gente fala que a Sem única forma de perder reajuste. dinheiro é você cancelando. Ou se ele não for sorteado nos excluídos, no final do plano ele vai poder pegar o dinheiro e aí sim não vai ter o desconto da taxa, porque ele acabou indo até o Até o final. final. Enfim, é, o Banco Central quer mudar isso, para que as administradoras devolvam o dinheiro logo Imediato. que é feito o cancelamento. Já que vai ser descontado a taxa de administração, então você devolva o dinheiro para o cliente imediatamente. Isso ainda não foi aprovado, mas muito provavelmente isso vai passar. Então, os Eu acho bancos bacana. também acho interessante. Os bancos, eles estão ficando apreensivos, porque o índice de cancelamento, É o índice de muito venda do banco alto. é alto? É altíssimo. Mas o índice de cancelamento É também é alto. muito alto. E aí, para os bancos, isso vai gerar um prejuízo, É. porque eles trabalham com esse dinheiro, né? Então, os bancos hoje estão fazendo um movimento para poder tirar essa Pra venda da derrubar. agência e levar para o correspondente. Por quê? O correspondente vai cuidar do cancelamento. Só que daí a venda vai ser feita com muito mais calma, né? E cautela. Uma coisa que você falou aí, quando eu tava procurando imóvel pra comprar, e aí eu e minha esposa vimos, vamos lá no Face. Vamos lá, imóvel tal, meu, tá nas nossas condições. Vamos lá. Chegamos lá, cara, todo mundo maquiado, todo mundo, sabe, as meninas tudo novinha. Eu falei, gente, isso aqui é golpe. Eu só sentado ali esperando, falei pra Mariana, isso aqui é golpe. Aí beleza. Aí eu falei, não tem apartamento, não tem nada. Me ofereceram um consórcio, me prometeram que eu ia ser contemplado em 2, 3 meses, se eu desse uma entrada, não sei o quê, não sei o quê. E isso usando um monte de gatilho mental. Pra que você, ó, eu consegui, era de, sei lá, parcela era de 5 mil e caiu pra 1.000. Umas coisas meio maluca. Então a galera tem que tomar muito cuidado quando for escolher
aonde você comprar seu consórcio, porque tem muita picaretagem, né? Tem. Não tem como eu garantir para uma pessoa que ele vai ser sorteado, a não ser que ele dê um lance exorbitante, mas não tem como a gente garantir. E mesmo dando um lance alto, O você Eduardo não pode pode. dar um maior que eu. Exatamente. Eu estava fazendo análise de um grupo anteontem. E aí eu vi que tinha um grupo que não teve nenhum lance. Eu falei, cara, se a pessoa tivesse 10 dado um reais de lance, lance. ela teria sido contemplada. Então, assim, a gente precisa fazer essas análises, a gente precisa fazer um Vou estudo entrar nesse. interessante de grupo, porque tem grupo que o cara fez para investimento e ele não vai dar o lance Ou pra livre. guardar o dinheirinho dele, pagar o boleto ali, é uma forma que eu tenho para guardar. Exatamente. Então, assim, são muitas as possibilidades. Então, por isso que a gente precisa fazer estudo. Ontem eu estava com uma pessoa lá no meu escritório e ela falou: Elis, eu tive um consórcio, eu paguei o consórcio por 2 anos e eu cancelei, eu perdi dinheiro. Eu falei: por que que você cancelou? Ela falou: porque a menina me falou quando ela vendeu que eu ia ser contemplada em 6 meses. Eu falei: olha, você não precisa fechar o consórcio comigo, mas se você estiver conversando com qualquer pessoa que te ofereça consórcio e que te prometa um prazo para você ser Furar, né? contemplado, sai fora. Porque você pode ser contemplada É, no primeiro mês. é igual investimento em bolsa de valores. O risco é grande. Os caras, não, eu te garanto o rendimento. Cara, você não pode Não pode. garantir. Não pode. Não tem como, né? Então, Você tem que analisar com por cautela. isso que eu falo que o consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio, porque isso precisa ser feito com E os cuidado, com picaretas cautela. usam o nosso imediatismo. Sim, E o que tinha de senhorinha entrando, um povo mais tranquilo, sabe? Tipo, que você vê que tem menos conhecimento financeiro, educação financeira. Eu falava, gente, é. É triste, porque as pessoas elas acabam sendo manipuladas, né, a tomar uma decisão ali por emoção. Principalmente É, quando se trata de um sonho, né? Se a pessoa está fazendo a aquisição do primeiro imóvel e não é investimento, eu falo porque quando eu trabalhava de corretor, estava até comentando com a Elis, eu trabalhava com imóveis Minha Casa Minha Vida. Então a maioria das pessoas que vão lá, elas estão atrás de um sonho. É meu primeiro imóvel, eu quero sair do aluguel. E o que acontecia lá? A gente vendia o apartamento na planta, só que a gente fazia a simulação da condição financeira da pessoa hoje. Ó. Hoje sua condição é tanto, você ganha tanto, o valor do imóvel é tanto e fazia a simulação ali, você pode comprar, ficar tranquilo. Só que o financiamento só ia ser depois de 2 anos, quando o imóvel fosse entregue. E as construtoras ainda colocavam uma cláusula lá que podia atrasar durante 6 meses a tem entrega da essa obra. cláusula. E eles aproveitavam esses 6 meses. Então eles já sabiam que só ia entregar o imóvel depois de 2 anos, esses 6 meses, nem eram os 2 anos. É. E quando chegasse daqui 2 anos, 6 meses que a pessoa ia lá para poder fazer o financiamento, eles não conseguiam fazer o financiamento. De cada 4 pessoas que compravam o Porque tinha imóvel, evolução de obra só que uma eles conseguia. cobravam só no Só lá final. na frente. A minha casa, a evolução de obra é mensal. Aí até questionei, uma vez você Você falou isso, eu falou. questionei de ter um amigo em comum, o Alequeza, o Alex, meu parceiraço, meu padrinho. E aí ele falou, não, se tem a correção mensal, então isso é outra coisa para se falar quando a pessoa for utilizar o sonho, né? Foi Sim. interessante você falar. E aí eu tinha os corretores que trabalhavam nas mesas laterais das minhas, eles vendiam, eu não vendia. Aí eu fui observando por quê? Porque eu batia real, falava, ó, daqui 2 anos, 6 meses você não vai conseguir fazer o financiamento. Porque aquilo que eles falou, como que eu ia deitar no meu travesseiro tranquilo, E aí vai sabendo. nossa ética, nosso caráter, nossa hombridade, é delicado. sim. Por isso que eu falo que quando a gente trata com outro ser humano, a gente precisa sentar e, na minha concepção, aquela venda emocional, ela não pode mais acontecer, né? Porque a venda emocional, a gente sabe que vai atrapalhar a pessoa ali no futuro. Então, por isso que muito dificilmente alguém vai sentar comigo e vai sair com um consórcio ali assinado no mesmo dia, porque eu vou gerar tantas questões para que essa pessoa reflita, para que Você não trabalha apenas com a venda, você quando trabalha com uma assessoria completa. ela volta fazendo uma carta, de repente até maior do que a inicial que ela ia fazer. Porque aí ela conseguiu fazer um planejamento um pouco melhor, um pouco maior, conversar com outras pessoas, gerar outras dúvidas, me trazer essas dúvidas e a gente esclarecer. Você sabe que eu levo isso para o Ubinvest, né? Eu tenho o escritório de contabilidade e as pessoas veem um contador apenas para emitir guia. Só que não, o meu serviço é totalmente diferente. É igual o seu, eu me vi muito, porque eu sento, a gente faz o planejamento. O meu intuito é ver aonde você quer chegar, aonde você pode economizar para que você tenha mais lucro. E é a mesma coisa que você faz. Você não é uma venda, não é uma empresa de vendas.
É uma empresa que assessora faz toda a assessoria para que ele consiga chegar naquele objetivo final. Exatamente, do começo ao fim. Então, eu falo que lá na Isocred a gente trabalha com o pré-venda, que é essa parte, com a venda, que é o dia que assina o contrato, com a pós-venda. Então, todo mês eu acompanho o grupo dos meus clientes, eu dou o lance para os meus clientes. Meu cliente, a única preocupação dele é pagar o boleto em dia. E eu ainda mando lembrete para ele não esquecer. Então, até isso eu faço para o Se pudesse até cliente. pagar, era reembolsada. Então eu faço isso. E eu faço o pós-contemplação. Contemplou. Elisa, eu mudei de ideia, eu não quero vender minha carta contemplada. Não, a gente faz um contratinho, né, para ele, e ele tem essa possibilidade. Cara, apareceu um imóvel aí para mim super interessante num lugar que eu queria, então eu vou querer arrematar esse imóvel. Foi legal o que você falou agora. Pô, então vamos mudar o plano, não tem problema a gente mudar a rota. É possível fazer isso. Tem algum prazo para eu fui contemplado? Tem algum prazo para que eu possa usar essa carta de crédito ou não tem? A carta de crédito é minha e eu uso quando eu quiser. Para aquisição, a carta é sua e você usa quando você quiser, tá? Desse programa Investiu, Contemplou, Lucrou, então o Caio fez comigo. Ele foi contemplado, eu vou avisar para ele no dia da assembleia. Caio, parabéns, você foi contemplado. O que você quer fazer? Elisa, eu ainda não sei. Você tem 5 dias úteis para poder me falar se você vai querer que eu compre a sua carta dentro das condições que a gente estabeleceu. No sorteio, eu te devolvo o valor que você investiu e mais 15%. No lance, eu te devolvo o valor que você investiu mais 7,5%. Dentro dessas condições, você tem 5 dias úteis para me falar. Você me falou, a gente assina o contrato, faz a transferência, eu te faço o Pix imediatamente. 15% da carta de crédito ou do valor investido? Da carta de crédito. Então, é 15% do valor da carta, mas que eu investi, peguei uma carta de 100 mil, fui contemplado no sorteio, é 15 mil, se você pagou 5 mil, eu vou te fazer um Pix de 20. Entendi. Tá? Então, assim, isso já tudo num contrato, bem feitinho, certinho, para a gente deixar tudo documentado. Então, para esse programa, você precisa me avisar em até 5 dias para a gente fazer a documentação de transferência da carta e eu te fazer o Pix. Passou esse período, aí você vai utilizar a carta como você quiser, né? Então, você vai querer adquirir o imóvel, você vai querer deixar a sua carta rendendo dentro da administradora e pegar depois, aí você decide o que você Uma faz. outra coisa que veio aqui na minha cabeça, e se eu não quiser usar, eu falar, Elise, eu vou usar como investimento mesmo, eu quero que renda esse 1% ao mês até o final, sei lá, 200 meses, chutei. Chegando no final desses 200 meses, acabou o grupo, acabou tudo, como é que funciona? Você recebe isso em dinheiro? espécie. Ó, que top. Legal, né? A administradora vai depositar o valor com todos os reajustes. 1% ao mês, ó, toma aqui, ó. Toma. Assim, a gente está falando aqui 1%, a gente tá mas é chutando, bom né? deixar claro, né, que existe essa variação porque é um índice, né? Então a gente precisa sempre trabalhar com índice, mas é uma média aí. Arredondamos aí. Isso De também é 1%. bem legal, se a pessoa não for imediatista. Se a pessoa não for imediatista, ela tem ali um valor garantido para o futuro, com certeza. Eu, Caio, chutou 20 anos aqui. Quando você vai fazer o financiamento imobiliário, eu sei porque eu já fiz um, você tem a opção lá, 360 meses, mas você pode fazer menos, né? 240 meses, tem as opções. No consórcio é a mesma coisa? Como que funciona? Aí depende, que nem na administradora que a gente trabalha, falando de consórcio imobiliário, nós temos carta de 180 meses, carta de 200 meses e carta de 220 meses, tá? Então, assim, as cartas de valores maiores, ela tem o prazo maior. Então, hoje eu tenho carta de 100 mil até 1.500.000. Então, a gente tem essa variação. E o que é incrível, independente se sua carta é de 180 mil, ou de 180 meses, ou de 220 meses, a taxa de administração da HS é a mesma. Existem administradoras que têm taxas de administração separadas por prazo, separada por tipo de aquisição. A HS não. No consórcio imobiliário, você tem uma taxa de administração independente do prazo que você contrata seu consórcio. No automóvel, que nem esses dias eu fui procurada para fazer uma carta de crédito de automóvel. Aí a menina me falou assim: ah, mas eu quero comprar um carro e eu quero comprar uma moto. Me passa separado o que é de carro e o que é de moto?
Aí eu falei, como assim, né? Não entendi. Aí ela falou, é porque eu fui em uma administradora X e são planos diferentes. Eu falei, não. Aqui, inclusive, você pode fazer uma única carta e adquirir os dois bens, né? Qualquer coisa, a gente fala que qualquer coisa que tem motor, dentro da HS é considerado automóvel. Móvel. Então, eu Aham. quero comprar um trator e eu quero comprar um avião, A mesma ok. coisa. A gente vai fazer uma carta, tem lá a taxa de administração já pré-definida e é dentro daquele automóvel. Tudo que tem motor, a gente fala que é automóvel. Mas converse antes ou liga pra Elis. A Elis tá dando uma aula pra gente aqui de consórcio, mas deixa seus contatos para como quem quiser Como que as pessoas te saber acham? mais, quem quiser adquirir um consórcio, como é que as pessoas te acham? Bom, o meu escritório ele fica ali na região de São Mateus, na Zona Leste. Eu estou há 9 anos no mesmo endereço, então Avenida Mateu Bey, número 929. Estou também nas redes sociais, né? Então, ISOinvest, @ISOinvestSM. Lá a gente tem o link com o site, que aí eu tenho uma explicação certinho. Quem entra em contato comigo, eu tenho um e-book preparado que eu mando explicando todas as questões de investimento, como que funciona, como que a gente trabalha com isso. E a gente marca sempre reunião presencial ou pelo Google Meet para a gente poder apresentar todas as possibilidades hoje que o consórcio ele pode oferecer para a gente, né? Então, quando as pessoas ligam e falam, eu vi você falando que o consórcio é investimento e fulano de tal falou que não é. Não, gente, Não é. não é investimento. O que você vai fazer depois com o consórcio é investimento. Na faculdade de finanças eles falam isso. O seu investimento só passa a ser investimento quando você quita o bem e depois que quitou ele começou a te gerar uma renda. Porque até então ele não é um investimento, é um passivo. Até Sim. mesmo um imóvel. Por enquanto ele é um passivo, ele não é seu, ele é do banco. Não paga não pra ver, né? Exatamente. Então, Exatamente. não é, ainda não se tornou um investimento. Ele vai ser um investimento quando você quitar e aí ele começar a te gerar uma renda. Se não for moradia, Se porque não se for for moradia, moradia, ainda mesmo depois de quitado, ele não vai ser ainda um ele vai investimento. ser um patrimônio, mas Não assim, vai ser um ele investimento. pode valorizar, que As chances são são altas. muito altas, mas ele pode também desvalorizar se acontecer alguma catástrofe, sei lá. É. É muito louco. A gente vai falando de finanças, o tempo vai passando, Meu né? irmão, velho, eu tô olhando aqui, eu fui e volto 7 minutos. Eu falei, caramba, eu não fiz nenhum cálculo ainda. Não, a gente fala de finanças é muito legal. Quem não sabe, eu sou da área Eu financeira, o cara é da área gosto. financeira, a Elisa agora tá trabalhando aí com educação financeira, É, e aí o papo vai fluindo, né? Quando É, fala de dinheiro. eu acho que tem papo aí pra uns 3, 4 podcasts, viu? sim. Que a Tem. gente começa a Vai se ter que fazer a questionar. série, né? Questionar, e quase que eu já compro um consórcio. Eu falei, você trouxe alguma proposta? Mas aí eu já percebi que ela não vende de Não imediato, vem, né? você viu, né? Não vai Não. assinar hoje, cara. Eu, Não vou. eu trouxe aqui, que eu acho legal só a gente trazer, que É. uma dúvida que as pessoas têm é, se a administradora falir, Ah, isso é importante. né? E aí, o que que acontece? Como hoje o consórcio ele é fiscalizado pelo Banco Central, Só deixa eu fazer um adendo. Qualquer empresa, tanto grande quanto pequena, tem o risco de falir. Se uma GM não tiver uma boa gestão, ela quebra. sim. Então, é bom a gente considerar Sim. isso. E a gente precisa ficar atento, né? Então, que nem hoje eu trabalho com HS Consórcios, né? Já está há 30 anos no mercado de consórcios, é a maior administradora do ranking, administradora independente no ranking do Banco Central, e ela faz parte de uma holding que é do Grupo Erval, que já está há mais de 60 anos aí no mercado. Então, é uma empresa bem estruturada, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. Pô, se falir, eu perdi o meu dinheiro. Hoje, com o Banco Central fazendo essa fiscalização, assim como o investimento na Bolsa de Valores, assim como o dinheiro que você tem na conta corrente, ela tem a garantia do O Banco Central FGC, garante, né? né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, de até 250 mil por CPF ou por CNPJ, e essa regra vale para qualquer coisa, independente se o seu dinheiro está na Bolsa de Valores, se está na poupança, se está na conta corrente, ou se está investido dentro de uma administradora de consórcio. Isso é uma coisa legal você falar, porque o Banco Central é uma instituição financeira muito foda. Nosso sistema financeiro brasileiro, ele é um dos melhores do mundo. Por incrível que pareça, a gente não sabe disso, mas o pessoal lá de fora vem Vamos pegar pegar referência aqui. referência no nosso Banco Central. E o Banco Central, ele é garantidor tanto dos bancos, da liquidez dos bancos, quanto de inúmeros Instituições. instituições, né?
Isso foi importante você falar, que o Banco Central é o garantidor também do do consórcio. Então, assim, Elis, o que que eu tenho que fazer quando eu quero fazer um consórcio? A primeira coisa, procurar uma administradora que esteja validada dentro do Banco Central, né? Que esteja ali sendo fiscalizada pelo Banco Central. Quando passou o consórcio ser fiscalizado pelo Banco Central, um monte de administradora fechou as Não, portas. mas isso é maravilhoso, garante pra gente que é consumidor. É igual quando surgiu aquela moeda lá, Bitcoin. Ah, surgiu o Bitcoin, foi fiscalizado pela CVM, pelo Banco Central? Não. Eu falei, então eu não vou entrar. E o consórcio não deixa. É um investimento. Não é um investimento, mas passa a ser um investimento e ele tem esse órgão regulador. Isso é sensacional. Sim. Então, a segurança que a gente tem hoje dentro do consórcio é o Banco Central. Então, você vai fazer um consórcio, procura no Banco Central se aquela administradora ela é fiscalizada. Lá tem o ranking de reclamações Olha que legal. procedentes, né, das administradoras, que também é importante você constar, e você sentar realmente com o consultor e entender quais são os propósitos e o que ele te apresenta. Se ele, independente se a administradora é uma administradora top dentro do Banco Central, mas ele te prometeu um prazo de contemplação, Não rola. cara, Sai procura fora. outra pessoa, Não porque rola. depois ele não vai mais te atender quando a sua carta não for contemplada dentro do prazo. Sim. E aí, Caio, mais alguma coisa? Estamos chegando ao final Cara, aqui. Você falta não 3 divulgou ainda minutos. o evento. Ah, não divulguei, gente. Se vocês querem saber um pouquinho mais de finanças, a gente vai ter um evento dia 21/3 no prédio da Datamassi. A gente vai estar falando de empresário para empresário. Vamos conversar sobre precificação, ponto de equilíbrio, margem de contribuição. Tudo que você precisa saber para sua última linha crescer. Se você não sabe o que é a última linha, ela está lá no DRE do seu negócio, o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, que fica lá, que é o seu lucro, que na nossa concepção É a linha mais é a linha importante. mais importante do empresário. E aí, o que você vai fazer com esse lucro? Você pode investir num consórcio. Então, não perca, são pouquíssimas vagas, tá bom? Clica aqui no link, a gente vai deixar o link abaixo na descrição do vídeo para se inscrever. Elis, obrigado. Eu que agradeço. O tempo voou, Eduardo. Voou, voou. O tempo foi pouco hoje, né? Vamos ter que marcar uma Eu parte acho que 2 foi com o que mais eles. passou rápido. Elis, obrigado. As portas estão sempre abertas para você. Aqui na Última Linha, na Ubinvest, na SP Leste. Eu que agradeço, dia 21 eu já tô lá com vocês. No mesmo dia que vocês lançaram, eu já entrei Foi lá. verdade. Legal, É. obrigado, Elis, mais uma vez. A Elis já participou com a gente na live, né? E Já. agora aqui no podcast, tá sempre Eu gostei mais do participando. podcast, hein? Ah, foi Pô, foi muito mais sensacional, legal. né? Foi sensacional. Muito mais legal. Obrigadão, Elis. Obrigada a Até a vocês. próxima. Obrigado, valeu.